Sabe aquele erro do passado que você gostaria de esquecer? Use-o para moldar o seu futuro. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário. Quando você faz isso, você faz parte dessa comunidade, tem bastante gente que assiste os vídeos sem se inscrever. E eu sempre gosto de lembrar, nós temos vídeos aqui de Bíblia, de teologia, todos os dias. Se esse assunto te interessa, esse aqui é o seu lugar. E hoje a gente continua lendo a Bíblia 365, que te ajuda na manutenção de um hábito diário de leitura do texto bíblico. Ela te dá recomendações de leitura. Eu, todos os dias, pego uma dessas recomendações, faço um pequeno estudo para que você mantenha a sua resiliência de um hábito cotidiano de leitura do texto bíblico. Hoje a gente faz a leitura do Salmo de número 106. Então, Salmos 106, no versículo 6 em diante. Pecamos como nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor. Não se lembraram de seus muitos atos de bondade, rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo, ele os resgatou para proteger a honra do seu nome, para mostrar o seu grande poder. Ordenou que o Mar Vermelho secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele os resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das garras de seus adversários. As águas se fecharam, cobriram seus opressores, nenhum deles sobreviveu. E creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Deus é misericordioso mesmo no meio das nossas rebeldias. E então esses erros que a gente gostaria de esquecer, eles nos lembram, em primeiro lugar, desse amor de um Deus que, olhando para a nossa ingratidão, olhando para a nossa rebeldia, ainda assim manifesta grandes atos de poder no meio de nós. E nós pecamos de maneira similar aos nossos antepassados, é o que diz o texto. Frequentemente, diante de dificuldades, murmuramos. Frequentemente, diante de situações que parecem irremediáveis, a gente joga a culpa em Deus. Frequentemente, esquecemos quem Deus é. Caímos no erro. E então, talvez a nossa segunda tentação seja de tentar apagar da nossa história os nossos momentos de rebeldia, que é o que o salmista não faz aqui. Pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando apagamos do nosso passado o nosso momento de rebeldia, os nossos erros, os nossos equívocos, a tendência é que nós leiamos mal o texto bíblico e leiamos mal também as nossas circunstâncias atuais e as pessoas com quem nós nos relacionamos. Vou explicar um pouco melhor. Apaga da tua mente, apaga da tua memória os seus tropeços. Apaga da tua memória os seus equívocos. Apaga da tua memória os seus momentos de rebeldia. Então você vai ler o texto bíblico e vai se perguntar: como é possível que, vendo todas essas maravilhas, esse povo continue infiel? Como é possível que, andando com Jesus, esses discípulos sejam incapazes de entender? E talvez você já tenha se flagrado fazendo esse tipo de leitura do texto bíblico. E até, quem sabe, pensando, não, se eu estivesse lá, vendo coluna de fogo, nuvem de glória, curas de Jesus, ressurreição de Lázaro, eu não faria a pergunta estúpida que o discípulo faz. Eu não seria murmurador como essas pessoas foram. Isso, claro, se você apagar do seu passado os seus momentos de rebeldia. Se eu apagar do meu passado os meus momentos de rebeldia. O salmista te convida a fazer o contrário. A olhar para esses textos e dizer:
eu erro à semelhança dos meus antepassados. Eu murmuro e sou rebelde à semelhança dos meus antepassados. E então, lembrando dos meus equívocos, lembrando de quem eu sou, trazendo à memória as minhas rebeldias, eu leio o texto e me coloco no meu devido lugar. Você lê o texto e se coloca no seu devido lugar. Lugar de alguém pecador que carece da graça de Deus, como aquele povo no deserto carecia, como careciam também os discípulos. Agora, se você apaga da sua memória os seus erros, se você, diante dos seus equívocos, tem aquela sensação de não quero nem lembrar desse negócio, como às vezes eu tenho, me dá até uma aflição lembrar da circunstância, da situação em que eu fui imaturo, em que eu fui rebelde, em que eu errei, em que hoje eu percebo que, cara, eu devo ter passado vergonha e naquela situação eu nem fui capaz de perceber. E então a nossa primeira reação é tentar arrancar esse negócio da memória. Quando a gente faz isso, a gente também lê muito mal as pessoas que nos circundam. A gente tende a achar que os erros e os equívocos delas se dão sem um contexto, eles acontecem sem que haja um histórico, eles acontecem simplesmente porque aquelas pessoas são más. E esquecemos que cometemos erro similar. Esquecemos quem nós somos. Esquecemos os nossos equívocos e a nossa rebeldia, que tiveram contexto, que tiveram uma razão de ser, que não apagam o nosso erro, que não absolvem a nossa condição de pecador, mas que levaram àquele comportamento, assim como outras circunstâncias levam quem nos circunda a errar também. Lembrar dos nossos equívocos e dos nossos erros tem vantagem dúplice. Em primeiro lugar, você consegue enxergar melhor o tamanho da misericórdia e do amor de Deus. Quanto mais eu percebo que eu estou errado, mais eu valorizo o sacrifício de Deus em meu favor. Nossa, em favor de quem ele se sacrificou? De um pecador como eu. Benefício dúplice, esse é o primeiro. Em segundo lugar, você consegue, eu consigo, a gente consegue ser mais compassivo, ter um ânimo mais longo, ter uma paciência maior, levar a vida com as ofensas alheias de um modo mais leve, mais suave. Quando a gente leva em consideração o erro do outro, o erro que nos agride, o erro que nos ofende, que nos prejudica, quando a gente leva em consideração esses erros, sob a perspectiva de que nós também erramos, nós perdoamos mais fácil. E quando a gente perdoa mais facilmente, e quando a gente aprende a perceber que erros fazem parte da experiência humana, essas ofensas que a gente recebe, esses prejuízos que nos são causados porque alguém errou, se tornam menos pesados na nossa própria mente, ocupam menos tempo do nosso raciocínio, agridem menos o nosso emocional. E então a gente vive a vida de maneira mais suave, mais leve, com mais sorriso no rosto. E no fim do dia, o que a gente quer é isso, né? É sorrir. No fim do dia, o que a gente quer é isso, satisfação. E o nosso relacionamento com Deus se torna um relacionamento muito mais alegre. E missional também. E então, quando você tem uma percepção melhor do amor de Deus e uma característica mais compassiva, mais leve, mais suave, mais alegre, isso molda o seu futuro para um futuro mais positivo. Você começa a perceber coisas que estão por vir que não precisam ser tão pesadas, embora o mundo seja grave, cruel. Como que eu sou capaz de enxergar um futuro esperançoso no meio de tanta crueldade? Sendo mais compassivo. Sendo mais ciente
e perceptivo do amor e da misericórdia de Deus no meio de um mundo tão cruel. Eu uso os meus erros do passado para moldar o meu futuro. Não necessariamente porque eu vá aprender com os meus erros. Não porque necessariamente, olha, errei daquele jeito, não vou errar de novo. Olha, a gente erra de novo e repete o mesmo erro com alguma frequência. O que é surpreendente é que esses seres humanos que erram e repetem erros com alguma frequência, eles sejam amados por Deus a ponto de Deus se entregar por eles. Essa percepção molda o seu futuro. Uma coisa mais graciosa, que faz com que a velhice chegue com uma espécie de maturidade sábia, de um velho que não se torna um velho rabugento e ranzinza, mas um velho que se torna aquela figura que a gente deseja estar perto. Aquele vovô do sorriso aconchegante. Que os seus erros do passado moldem um futuro cheio de alegria. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.